Meus queridos, vamos falar de drenagem do pavimento. O que é isso? Drenagem do pavimento. A gente está falando de drenagem do pavimento há muito tempo? Não, estamos falando de drenagem de rodovias. Falamos de drenagem que vem da transposição de Talveges, falamos de drenagem superficial e agora vamos falar de drenagem do pavimento. O que é isso? O que tem diferença? Cara, se liga que esse caso, embora tenha um nome, drenagem do pavimento, inclusive ele é facultativo, em alguns casos ele é dispensável, é a drenagem de pavimento ou do pavimento. Quais são as principais estruturas que você precisa saber? Camada drenante, drenos rasos longitudinais, drenos laterais de base e drenos transversais. Qual é a função da drenagem de pavimento? O objetivo dela é afastar as águas que infiltram no pavimento. Então, nós temos pavimentos permeáveis, né? Embora nós falamos aí, o CBUQ, né? O concreto betuminoso, usinado a quente, ou qualquer outro revestimento, ou o próprio pavimento rígido, né? De placas de concreto, todos eles têm permeabilidade, nem que seja nas juntas, nem que seja na interface com as laterais, né? Com os acostamentos, ou com as demais estruturas, sarjetas ali próximas, pode-se haver sempre o quê? Infiltração de água. Então, de um modo geral, essa drenagem do pavimento ela vai ser necessária, mas para casos específicos, onde anualmente se verifica o quê? A altura pluviométrica maior que 1.500 milímetros no ano. Então, choveu mais de 1,5 metro de lâmina d'água no ano, tá? Acumulado. Estrada com um tráfego médio diário, então eu avalio o ano todo e vejo que o tráfego médio diário é acima de 500 veículos comerciais. Então, opa, neste caso eu preciso avaliar a necessidade de se fazer uma drenagem do pavimento. Que essas águas que atingem o pavimento geralmente vêm de duas naturezas. A primeira que eu falei de vocês, infiltração direta. Choveu sobre o pavimento, infiltrou por ali ou nas adjacências. Se infiltrou, a água precisa ser drenada, porque se ela percola pela estrutura do pavimento, ela danifica as camadas de base, subbase, pode atingir, inclusive, danos maiores lá até no meu subleito, né, digamos assim. Só que ela pode vir também de lençol subterrâneo, então ela pode vir de baixo para cima. A drenagem de pavimento, na maioria das vezes, não é uma drenagem profunda, é uma drenagem superficial. Ela não vai pegar tanto água de lençóis subterrâneos profundos, mas lençóis ali subterrâneos mais superficiais, vocês vão ver que drenagem de pavimento tem umas estruturas que são muito semelhantes para drenagens profundas ou drenagens superficiais, não, drenagem profundas, né? Tem um outro subterrâneo, drenagem profunda ou subterrânea. Então a gente vai ver que neste caso aqui, olha, tem a drenagem subterrânea profunda e tem a drenagem do pavimento. Aqui nós temos os drenos, aqui nós temos os drenos profundos, drenos de espinha de peixe. Aqui nós temos camada drenante, aqui nós temos colchão drenante. São caras que são meio análogos, depende da profundidade, né? Então, veja, essa estrutura aqui é muito importante. Essa daqui é que a gente está facultando, em alguns casos é que ela pode ser dispensável e eu vou ter que avaliar, tá bom? Então, basicamente, água da infiltração e dos lençóis subterrâneos, mais focado aqui nas infiltrações que se tem nos pavimentos pela precipitação de água. Começando na camada drenante, vamos lá. Camada drenante, tá aqui, ó, uma camada granular entre o revestimento asfáltico e a base. Então, logo abaixo do revestimento, ou a própria base pode servir como camada drenante. Então, eu tenho aqui uma base de graduação aberta, servindo como o quê? Uma camada drenante, que vai drenar águas que, porventura, o quê? Penetrem, infiltrem pelo meu revestimento. Então, a camada drenante fica logo abaixo. Veja que ela é uma drenagem, mas você vai ver que ela não chega a ser um colchão drenante, que é muito mais profundo. Aqui é só uma drenagem abaixo da camada de revestimento. Então, aqui, abaixo do revestimento. Não é abaixo de toda a estrutura do pavimento. Está aqui, ó, abaixo do revestimento. Tá bom? Pode ter espessura variável, claro. E ela pode desaguar num tubo, né, de drenagem, que nós vamos ver aqui, drenos rasos longitudinais, ou pode ser um pouco mais aprofundada e pegar um dreno profundo, que já é uma estrutura
dreno profundo já é uma estrutura de drenagem profunda ou subterrânea. Tá vendo? Então a gente está vendo aqui alguns casos. Óbvio que eu tenho que usar uma faixa de graduação aberta para permitir a permeabilidade elevada desta camada drenante. Afinal, não deixa de ser uma camada que vai drenar água. Tá bom? Muito cuidado quando a gente tem transição entre camadas e uma dessas camadas ela tem elevado percentual de silt ou argila, né? São materiais, são solos que têm baixíssima permeabilidade. E para evitar que esse material contamine a minha base drenante, eu geralmente tenho que fazer uma camada protetora, né? Intercalar ali com materiais que funcionam meio que como um filtro separador. Pode ser uma própria subbase, que vai funcionar como filtro para não deixar poluir isso aqui com finos. Pode ser um geotêxtil, que também protege a minha camada, porque a minha camada ela tem uma granulometria específica, ela tem uma graduação aberta, ela vai permitir passagem de água. Se eu tenho a ascensão de água e ascensão de finos, eu cada vez mais prejudico a drenagem dessa camada drenante. Então eu coloco filtros ou camadas que vão servir como filtro separador, tá bom? Então aqui a gente tem alguns casos da utilização de filtro separador, seja na subbase, seja como geotêxtil qualquer, tá? Um material sintético. Aqui a gente está vendo as águas drenadas, né? Mais uma vez, mesmo desenho, localização abaixo da face superior, camada drenante, estávamos vendo, agora vamos ver o mesmo desenho, só que os drenos rasos longitudinais. Agora a gente está preocupado com esse cara aqui, que vai receber água de onde? Da camada drenante. Olha, a gente já tinha visto que a camada drenante vai jogar nele ou num dreno profundo. Nesse caso aqui, se eu estou falando de drenagem do pavimento, não tem dreno profundo aqui, só tem o dreno raso longitudinal. Embora a camada drenante possa, como nós vimos, jogar água num dreno profundo. Como estamos falando de drenagem do pavimento, esse dreno é um dreno raso longitudinal. Quando que eu utilizo ele? Quando não é viável ou aconselhável a extensão da camada drenante por toda a largura da plataforma, quando não é possível interconectar camada drenante com drenos profundos. Daí eu já uso o dreno superficial, que fica logo abaixo da camada drenante para captar suas águas. Óbvio. E o material tem que ter, no mínimo, mas é no mínimo, a mesma condutividade hidráulica da camada drenante. Se ele está drenando a água da camada drenante, ele tem que ter igual ou maior condutividade para dar vazão a essa água. E veja, dreno raso longitudinal. Ele vai longitudinalmente ao longo das minhas rodovias. Está aqui um dreno raso superficial, dreno raso longitudinal. Depois tem os drenos laterais de base. Opa, então minha água ela está vindo nos drenos longitudinais, só que uma hora eu preciso jogar como se fosse uma saída de água, quando a gente fala de saída e descida d'água na drenagem superficial. Na drenagem do pavimento, essa água que percolou para a camada drenante, atingiu o dreno raso longitudinal. Uma hora ela tem que sair para as laterais da rodovia. E isso é feito através dos drenos laterais de base. Então aqui a gente tem drenos chamados de laterais de base e aqui um dreno raso longitudinal. Na hora que ele atingiu a capacidade máxima, eu tenho que arrumar um jeito de jogá-lo lateralmente, para lá do acostamento, ou soltar num talude ali, numa numa valeta de proteção aqui de pé de aterro, ou mesmo na natureza, no próprio terreno. Tá? O que eu estou querendo é afastar a água do meu pavimento, que é a minha estrutura crítica, digamos assim, que é a minha estrutura nobre. Tá? Se não tiver nada nas adjacências, essa água simplesmente avança ali, é solta sem velocidade. Tá? Porque aqui nós estamos falando aqui drenos laterais para soltar essa água que estava vindo ali na plataforma. Claro, esse espaçamento máximo entre um dreno e outro, ó, esse e esse, depende da capacidade, da vazão que vai ser ali, né? A contribuição que vai entrando por metro linear da camada drenante. Então aqui nós temos, aqui na faixa de rolamento, uma camada drenante que me joga água para cá, por um dreno raso longitudinal, que encontra drenos laterais de base. Olha que maravilha. Essa é mais ou menos a dinâmica de funcionamento. Mas só que eu tenho drenos que são transversais. Opa, é um dreno que vai pegar aqui dos dois lados da faixa de rolamento e vai passar de um lado para o outro.
transversais, não são os laterais de base, são os transversais que cortam a pista como um todo. E eles são utilizados em alguns casos. Imagina que agora eu tenho uma curva côncava, onde aqui tende a acumular água, só que de um lado tem que passar água para o outro lado. Então, geralmente, eu vou utilizar, neste caso aqui, no ponto baixo de curvas verticais, o meu dreno transversal, e daí não é longitudinal, é um dreno transversal, tá? A pista de rolamento, geralmente nos pontos mais baixos, para drenar essa água acumulada. Os projetos desses drenos, geralmente são como drenos cego. O que é dreno cego? É que não tem um tubo especificamente lá dentro, simplesmente um material drenante. Mas também posso utilizar os tubos dreno com ranhuras, né, e perfurados na parte superior, onde eu tenho, na maioria dos casos, parte superior aqui perfurada, ranhurada, para a água vir, e a parte de baixo íntegra, para conduzir. Então é como se fosse uma condução em meia cana e por cima uma proteção que absorve a água ali para dentro da minha estrutura, né? Mais uma vez, posso ter necessidade de 3, posso ter necessidade de um só, depende da contribuição que por ali chega. Então a gente define muito rapidamente todas as estruturas, né? A camada drenante superficial, os drenos rasos longitudinais, os drenos laterais de base ou o dreno que passa de um lado para o outro, que é o dreno transversal. Olha que fácil, não tem muita questão sobre esse assunto, mas são as drenagens do pavimento, interessante para mais de 1.500 milímetros anual de índice pluviométrico, né, de chuva anual acumulada, e tráfego médio diário de acima de 500 veículos comerciais, tá bom? Comerciais é isso daí. Olha, a questão já está inclusive falando, né? Diretamente falando aqui, em vias com elevado volume médio de tráfego diário ou diário médio e intensidade pluviométrica acima de 1.500, deve ser prevista a instalação de sistema de drenagem subsuperficial de rodovias. Aqui a gente fala de drenagem do pavimento, que tem por objetivo coletar as águas que infiltram na estrutura do pavimento. São elementos desse sistema, ora, camada drenante, dreno longitudinal e dreno transversal. Faltou aqui o lateral de base, né? Mas não precisaria mencionar todos. Nos projetos de estradas com o objetivo de proteger o pavimento, destaque-se os diferentes recursos e técnicas utilizados para a drenagem destes. Os drenos que recebem água drenada pela camada drenante, aliviada pelos drenos laterais e transversais, que recebem água por eles transportadas quando atinge sua capacidade de vazão, conduzindo para fora da faixa estradal. Quem são esses drenos? Dreno raso longitudinal, gente. É a característica dele. Ele pega da camada drenante e na hora que ele está cheio, ele joga para um lateral de base. Então, ó, pista de rolamento, camada drenante joga para o dreno longitudinal, que passa aqui, quando ele atingir sua capacidade, ele joga para um lateral de base. Ou, se for o dreno do lado de cá, ele vai ter que jogar para um transversal, né? Que vai transpor a pista inteira e cair do lado de cá num lateral de base. E aí sim, embora. Então, olha a lógica. Está aqui no manual do DENIT, gabarito letra A. Em determinado trecho de uma rodovia, foi identificado no segmento mais baixo de uma curva vertical. Opa, estou aqui, ó. Aqui numa curva vertical. Claro que nenhuma curva é assim, mas vamos lá. Está aqui, segmento mais baixo de uma curva vertical, foi identificado que o pavimento encontrava-se mais deteriorado, o que foi atribuído a uma drenagem deficiente do pavimento. A solução encontrada consistiu na implantação de uma camada drenante nas faixas de rolamento e drenos laterais de base. Esses drenos, constituídos de brita envolvida com geotextos, são instalados. Quer saber aqui, ó? Não é do dreno transversal, que é o que vai aqui. Falou especificamente. Dreno lateral de base. Esses drenos laterais são constituídos de brita envolvida com geotexto e são instalados aonde? Se for o dreno lateral, embora aqui a deficiência para mim não seja só de dreno lateral, pode ser também de dreno transversal, mas onde eles são colocados? Nos acostamentos, de modo a conduzir para os pontos de deságue a água captada pela camada drenante. Captada pela camada drenante diretamente ou que cai até ele sobre os drenos longitudinais, drenos rasos longitudinais. Está tudo certo aqui também.
Camada drenante é uma camada de material granular, colocada imediatamente abaixo do pavimento, cuja função é drenar a água infiltrada para fora da pista de rolamento. Então a camada drenante pega essa água e joga para fora. Fora da pista, nas laterais, correm os drenos longitudinais e depois drenos laterais de base. Quando é necessário transpor a pista, dreno transversal. Só que é abaixo da camada de revestimento, abaixo da camada de rolamento. E quando a gente fala de pavimento, e aqui eu critico a CESP, porque ela deu essa questão como certa, mas é abaixo do revestimento. Quando a gente fala abaixo do pavimento, a gente está falando que aqui está o subleito, aí tem reforço, regularização do subleito, reforço subleito, subbase, base, revestimento. Quando eu falo que é abaixo do pavimento, estou falando que é aqui, ó. Porque isso aqui tudo é a estrutura do pavimento. Então ela usou o termo pavimento como se referindo a, no caso aqui, revestimento. O pavimento é uma estrutura muito mais complexa do que simplesmente a camada de revestimento, que é aquilo que nós vemos. Julgue o item a seguir a respeito dos elementos de drenagem em rodovias drenantes. Os drenos longitudinais devem ser localizados acima da camada drenante para que absorvam apenas o excesso de água. Errado. Tem que ficar abaixo para absorver toda a água que é drenada. Quando não for possível interconectar a camada drenante com drenos longitudinais profundos, pode-se adotar drenos rasos longitudinais. É isso. Se a gente puder, a gente conecta ela direto com os drenos profundos. Se não for possível, inviável financeiramente, nós vamos e fazemos o quê? Já utilizamos drenos rasos, superficiais, aqui mesmo. Meto bronca para frente, correto. Drenos transversais têm a função de recolher águas que se infiltram nas camadas de base. Esses drenos são empregados na situação em que o material das camadas de base apresenta baixa permeabilidade. Ora, isso aqui não é a adequação dos drenos transversais. Na verdade, isso aqui são os drenos laterais de base, que vão pegar esses drenos, vão pegar as águas que infiltram na camada drenante da base, na situação em que o material das camadas de base apresentam baixa permeabilidade. Mais adequado aqui seria drenos laterais de base. Mesmo assim, não tenho assim uma definição igual a que está no DENIT, né? Mas de fato, não são os drenos transversais, que esse aqui são posicionados transversalmente à pista, usual para locais de baixos de curva côncavas, como a gente viu, naquelas fases de depressão ali das curvas, para drenar bases permeáveis. Olha os drenos laterais de base. Função de recolher águas que se infiltram na camada de base, sendo usualmente utilizado nas situações em que o material de base dos acostamentos apresenta baixa permeabilidade, encaminhando para fora da plataforma. Maravilha, errado aqui essa questão. E assim a gente termina a drenagem do pavimento, com essas estruturas simples. Bora para frente. Espero que você não erre mais questão sobre o assunto.